Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao Mentes que Inspiram. Eu falo novamente porque esse é o programa 2 com a nossa convidada especial, Débora Saueresig, jornalista, ativista, palestrante, mãe atípica do Benjamin, mãe típica do Teodoro, também autista e que está numa conversa. Se você não viu, não teve a oportunidade de ver o nosso programa anterior, ele está no YouTube. Corre lá para ver depois, porque vale muito a pena. E a conversa rendeu tanto. E é uma conversa de extrema importância sobre o autismo, sobre maternidade atípica, paternidade atípica, né? E que nós precisamos falar sobre isso. Então a gente resolveu continuar com a nossa conversa, gravar o resto de todos os assuntos que a gente precisa tratar nesse momento. Então eu sigo aqui hoje com a querida Débora Saueresig. Meu amor, obrigada por ter ficado. Obrigada. Obrigada por ter ficado. E eu vou contextualizar o nosso público, porque a gente estava falando sobre os comunicados escolares, né? O quão brutal para uma família atípica é participar dos grupos de WhatsApp das escolas. Estávamos falando sobre maternidade atípica, o quanto é difícil maternar dentro do autismo, numa sociedade, numa comunidade onde não tem-se tanta informação, não tem-se tanta sensibilidade. Eu sei que você que está nos vendo deve ser, com certeza, uma pessoa sensível, uma pessoa que busca ter empatia pelo diferente, e está tudo bem ser diferente, mas são assuntos que são importantes porque é o lado B da coisa, né, Débora? É do outro lado da mesa, e a gente precisa falar sobre a questão escolar. Então eu pego o gancho. Fala pra gente, Débora, né, tu estavas falando na nossa conversa anterior sobre esses grupos, sobre esses comunicados escolares e como é que é maternar neste momento. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos assim mais práticos, porque eu acho que eles geram esse pertencimento que eu acho que é o que salva, assim. A gente estava falando sobre isso, acho sempre importante contextualizar que a gente está num lugar de muito privilégio, né? Mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria das mulheres não ocupa esse lugar de privilégio. E ao mesmo tempo, ter um filho na escola sempre faz com que esta mãe, esta família tenha um mínimo de vida, né? Porque um filho na escola não é só um filho que está correndo o risco da aprendizagem, porque é assim que é para nós, né? Os nossos filhos, eles correm o risco de aprenderem. Se eles puderem estar lá, já está para muitas de nós já está ótimo, né? Exatamente. E então um filho na escola é uma mãe que está no mercado de trabalho, um filho na escola é uma mãe que pode um dia voltar a sonhar com determinadas coisas. Mas a comunidade escolar, esse primeiro núcleo social dos nossos filhos, depois que eles saem do seio da família, eu sempre digo isso, assim, pode ser muito violento para nós. Pode ser muito. E eu hoje consigo falar, Vanessa, com uma tranquilidade que me custou muito, mas muito. Só eu sei o quanto. Eu não vou às reuniões. Eu não vou. Eu peço que me enviem na agenda, eu não vou. Depois de um dia passar mal, depois de 2 dias passar mal, depois de desmaiar, depois de ir parar na emergência com crise de ansiedade, durante anos eu não entendia o que era. Durante muitos anos eu não entendia. O quanto eu era violentada, o quão violentos eram aqueles recados, porque eu não fazia parte de nada daquilo. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com a fantasia de bailarina, eu contava quantas colheres de mamão meu filho aceitava. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com o lanche coletivo, se mais de uma pessoa ia levar pão de queijo, se mais de um ia levar bolo de chocolate, se podia trocar a cobertura do bolo de cenoura por outro de chocolate também, quantos ali não comiam glúten, quantos não comiam lactose, eu pensava, será que um dia meu filho vai falar? Será que um dia ele vai falar? Porque desse lanche ele não participa, porque ele não come aquilo ali. Então era muito discrepante o que eu vivia.
E eu não conseguia entender num primeiro momento, porque a gente tem dificuldade de entender. A gente fica à margem, né? A gente fica à margem, a gente tem dificuldade de entender essa marginalidade. Exato. Porque a gente cresceu, a gente vem de uma geração em que a escola ainda é tida como um lugar de todos, né? E a escola não é de todos, pelo menos essa escola que a gente tem agora, infelizmente não é de todos, não é para todos. A escola ainda é um ambiente absolutamente hostil. Exato. Para os nossos filhos, absolutamente. Então, eu acho que de todas as questões, e não são poucas, de todos os desafios, e não são poucos, que a gente enfrenta dentro desse maternar atípico, a questão da escola talvez seja o mais complexo, porque ele tem muitas camadas a serem revisitadas, visitadas, reorganizadas, retrabalhadas, né? Então, a gente tem ali uma fundação estrutural, educacional, que ainda pensa essa escola como um lugar de iguais, quando eles não são. A gente tem as questões das famílias, a gente tem as questões dos pares, que cada vez mais, de maneira mais precoce, já tem um entendimento sobre as diferenças, Exatamente. que muitas vezes não é num lugar de respeito, né? Exatamente. Eu lembro que o Benjamin era muito pequenininho, ele estava começando a falar. E ele um dia chegou em casa e me falou assim: mamãe, por que os colegas sorriem de eu? Como é que uma mãe recebe isso? E como é que tu explica para o teu filho autista essa situação que para ele, se para ele foi perceptível? Como? Né? Eu acho que essa maternidade atípica, turbulenta que nós temos, as pessoas elas não conseguem mensurar as tempestades que nós passamos todos os dias com coisas pequenas e imperceptíveis para quem está no seu maternar típico ou no seu dia a dia, né? E é legal a gente trazer esses pontos, porque assim, gente, a maternidade atípica ela é crua, ela é dura, ela é difícil, e as mães elas vão se deteriorando, Débora, emocionalmente, fisicamente, nós falávamos sobre isso, e algo que me deixa extremamente preocupada. Quais são os principais sinais de uma mãe atípica que está adoecendo e por que a sociedade, quando percebe que ela não está bem, já passou do limite? Né? Eu queria te ouvir um pouquinho. Porque é muito... Porque eu acho que tem uma questão importante aí, cultural. Tá? Então, culturalmente, falar sobre uma exaustão é lido como falar sobre uma falta de amor, né? Então, eu não posso me colocar num lugar de alguém que não aguenta mais, porque o outro vai entender este meu não aguenta mais como eu não amo meu filho. Então, acho que tem muita vergonha por esses atravessamentos culturais. Acho que tem muito medo. Acho que tem muita tendência a retrair o que você não consegue enxergar no outro, sabe? Então, quando a gente encontra uma outra mãe dizendo... porque a gente pode, de novo, dar um exemplo muito prático. A gente encontra uma mãe que está com muita olheira na porta da escola. Ela vai dizer... graças a Deus, hoje melhorou, depois de 5 dias de virose. É como se a gente vivesse esses 5 dias de virose o tempo todo. Perfeita analogia. Mas a gente cansa de perguntar, não cansa? Se você encontrar a mãe da virose todo dia com cara de virose, você, na terceira vez que vai perguntar, já vai dizer, ela vai me responder que o filho estava com virose, eu não vou nem perguntar, eu só vou acenar, vou fazer assim com a cabeça e vou, porque a gente encerra o assunto. Então, acho que muitas mães também, sabendo que o interlocutor vai encerrar o assunto, vai chamar ela de guerreira, vai dizer, ai, você é escolhida por Deus, você é não sei o quê, ela se fecha. E aí, quando a gente está falando
de um quadro que é perceptível, Uhum. essa mulher já está diabética, essa mulher já está com colesterol altíssimo, essa mulher já está À no beira de um processo de infarto. divórcio, essa mulher já está infartando, essa mulher... Porque as demandas foram muito maiores do que a capacidade que ela tinha de absorver e não há para onde escoar isso, porque não é uma virose que passa em 5 dias. Porque ninguém vai olhar para você e falar assim, e o que eu posso fazer? Posso te trazer um bolo amanhã? Posso ficar com seu filho? Para você ir ao banheiro? Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de mulheres que não vão ao banheiro, Exatamente. que não sabem o que é tomar um banho com a porta fechada há anos. É isso aí. É bem isso. É dessas mulheres que a gente fala quando a gente está falando de mãe de autista. São essas as mulheres da vida real. As mulheres que pegam o BPC para comprar o remédio do filho, a comida do filho. O que elas vão comer, ninguém sabe. Remédio para elas, imagina, terapia para elas. Onde é que vai ficar a lista de terapia para mãe numa família que vive com um BPC e que tem um filho autista? Porque o filho também cresce, a roupa também para de servir nos nossos, assim como nos outros. O tênis também rasga. Uhum, exatamente. E a gente ainda tem todas as outras demandas. Então, a gente vai, sim, se tornando invisível. A gente vai, sim, se colocando num lugar muito pequenininho. A gente vai entregando o protagonismo, tanto das nossas percepções. Para a escola, tá tudo bem. Então, eu aceito, eu sou a maluca mesmo. Para o médico, tá tudo bem, eu aceito, eu sou a maluca mesmo. E toda a nossa energia para o filho. Então, perfeito, perfeito. E aí sobra que lugar para respirar? Né? Não sobra. Não sobra. Não sobra. Essa é a questão. A ausência institucional, a ausência do sistema, a ausência da sociedade vai nos tirando todas as possibilidades de respirar sem sentir culpa. Não, e são tantas apoio, camadas, é tanta profundidade. Exatamente, é estrutural. É estrutural. É estrutural. A questão não é a Vai professora. além da empatia. Não, a questão é o que eu sempre digo, a questão não é a professora fulana de tal, a professora Joana do N2. Não é disso que se trata. Não é o médico que está rápido e vai olhar e vai dizer assim, tá risperidona 2 vezes por semana. Não é disso. A gente está falando de questões que vêm de uma cultura muito arraigada. Exatamente. E tem uma questão temporal também nisso, né? Até outro dia, tivessem os nossos filhos nascido na nossa geração, possivelmente, Vanessa, seriam crianças institucionalizadas. Verdade? Eles não estariam na escola regular. Ou eles não estariam na pracinha. Ou seriam invisíveis. Eles não estariam na pracinha. Exatamente. Eles estariam dentro de casa num pula-pula com a gente 24 horas por dia. Então, a gente também está pela primeira vez dizendo, nós existimos, os nossos filhos existem e nós vamos para a rua. E a gente, é importantíssimo fazer isso, é importantíssimo, mas isso tem um custo altíssimo. Altíssimo, altíssimo. Altíssimo, e que não é todo dia que a gente tem essa bala na agulha para pagar esse custo. Não é todo dia que a gente consegue levantar da cama e dizer, então vamos lá, qual é o leão de hoje? Não é todo dia. E a gente precisa aceitar que não é todo dia. A gente precisa aceitar que tem dia que a gente não consegue abrir a janela de casa. E tá tudo bem. Muito. E tá tudo bem. Eu vou pegar o teu gancho, assim, ó, do estar tudo bem, a gente não conseguir abrir a janela de casa todos os dias. E muitas famílias, nós sabemos que possuem rede de apoio. É uma palavra que, no nosso universo atípico, ela é bem recorrente. Só que a sociedade, ela enxerga a rede de apoio de uma maneira, eu acho que um pouco equivocada. Que a rede de apoio é bonito, né? Ou seja, ela tem apoio, ela pode fazer o que ela quiser, ou eles podem fazer o que ela quiser. E não é bem assim. Explica pra gente, Débora, assim, o que realmente é essa rede de apoio e a real importância de você ter a rede de apoio. Porque aquela pessoa que trouxe o bolo e ofereceu para você pode ter salvado a tua vida aquele dia.
Por isso que eu digo, eu acho que assim como cada autista é único, a gente tem ali os critérios diagnósticos, a gente tem todas as questões que em maior ou menor grau um autista vai apresentar, mas a partir dessas questões, vai ter o que vai falar demais, porque isso também é falha na comunicação, vai ter o que não vai falar, vai ter o que vai socializar demais, porque isso também é falha na socialização, vai ter o que não vai socializar, vai ter o que vai ter comportamentos repetitivos óbvios, vai ter o que não vai ter comportamentos repetitivos óbvios, e a partir desse espectro do autista, também existe o espectro da mulher mãe. Nós não somos todas iguais, não somos todas que entendemos rede de apoio a partir da mesma perspectiva. Então, muitas vezes a gente entende uma rede de apoio como uma babá, como uma T, mas é isso, muitas mães gostariam de poder ter alguém que dissesse: eu sei que talvez você não vá, mas eu vou te convidar quantas vezes forem necessárias para a gente tomar um café. E isso faz uma diferença Eu sei que imensa. talvez você não consiga, eu sei que talvez você desmarque de última hora, mas eu vou continuar te chamando. Uma hora vai dar. Uma hora vai dar. Eu sei que você nunca vai aos churrascos, eu sei que você nunca está nas As festas, festinhas de eu sei que aniversário. você nunca está em lugar, mas eu quero que você me diga, o dia que for possível, chegar 5 minutos antes na escola, para a gente conversar e comer um brigadeiro. Então, eu acho que a rede de apoio é essa estrutura não tangível que tem que ser vista caso a caso, que tem que ser sentida caso a caso. E que ela também muda com as possibilidades, ela também muda com o crescimento do filho. Então, quando você está falando de rede de apoio de uma criança muito pequenininha, é isso. Às vezes, a rede de apoio é ter uma vizinha que te permita tomar um banho, lavar o cabelo. Lavar o cabelo, passar condicionador, passar uma máscara no cabelo e deixar lá os 5 minutos necessários. Porque ela não consegue fazer isso. E ninguém fala sobre isso. E a mulher, vou repetir, começa a sentir vergonha de querer o banho. Começa a sentir-se culpada por desejar o banho e a máscara no cabelo. Isso é terrível. E é recorrente. E acontece 1, 2, 3. Não raro, Vanessa. Quando nas minhas andanças por aí, eu sento para falar com mulheres e eu pergunto, o que você... E ela... Para. O que você gosta? Não sei. O que você... Teve uma cena, assim, uma situação que me chamou muita atenção. No ano passado, eu fui para Fortaleza participar de um congresso de autismo. E eu estava... depois, assim, tinha um lugar, assim, para tirar fotos. E eu tinha que correr para o aeroporto, porque eu já estava voltando, porque eu tenho que ir e voltar sempre correndo, por conta do meu também. E aí eu lembro que tinha algumas mães, assim, elas vinham, me abraçavam, falavam alguma coisa. E teve uma mãe que me deu um abraço, assim, muito forte. E ela colocou todo o peso do corpo dela no meu. Todo o peso do corpo dela. Ela me abraçou assim, e ela literalmente desmoronou em cima de mim. E ela chegou bem perto do meu ouvido e disse: eu tentei tirar minha vida hoje de manhã antes de vir para cá. Ainda bem que não deu certo. Nossa, porque eu pude te ouvir. Essas histórias, assim, elas impactam, né? Elas pegam profundo. Porque poderia ser eu, poderia ser você. Isso. É exatamente isso. Não é sobre isso? É sobre isso. Né? A gente fala, não é a Joana, a Maria. Não. Poderíamos ser nós. Exatamente. No momento de desespero, numa crise incontrolável de um dos nossos filhos. Exatamente. Isso é tão comum, Débora. Muito comum. E eu entendo a real importância da tua voz ser emprestada para essa pessoa, né? De alguma forma. Sim. Ela falou, ainda bem que eu não consegui. Ainda bem que eu não consegui.
Porque Sim. ela teve a oportunidade, por exemplo, de conseguir ter um contato contigo, de Sim. te ouvir, Sim. né, ir a esse evento, enfim. Por isso que essas vozes, Débora, você que está em casa, essas vozes, elas não podem ser silenciadas. Essas vozes, elas não podem ficar caladas. Se você não tem ou estômago, ou empatia, ou conhecimento, não precisa falar nada. Acolha, faça escuta ou não faça nada, que já ajuda bastante. Muito. Porque nessas horas, quando a gente está precisando, num momento real de desespero, de preocupação, de tentar contornar uma crise de um filho que a gente não sabe nem por onde começar, né, Débora? Nem por onde começar. É nessas horas que o silêncio ele é ouro. Então a gente precisa ter, acima de tudo, por essas mães, por nós mães, né? Você que está aí do outro lado, respeito. Respeito. Só isso que a gente pede. Um pouco de empatia, porque realmente nessa hora de querer lavar um cabelo, né, nós somos privilegiadas de conseguir lavar os nossos cabelos, mas tantas outras mães e tantos outros pais, porque a gente está falando de maternidade atípica, mas quantos pais assumiram os seus filhos que são atípicos, por qualquer que seja o motivo, né? E a gente também precisa tirar da invisibilidade esses pais atípicos e essas mães atípicas. E somos nós aqui, conversando com vocês hoje, que estamos dando voz e vez para essas pessoas. O programa Mentes que Inspiram, ele serve para isso, gente. É para dar voz, é para inspirar, é para transformar, é para impactar positivamente a sociedade de alguma forma. E é um privilégio poder falar isso por uma câmera e, através dessa câmera, chegar até você que está nos vendo. Eu tenho certeza absoluta que esse programa ele vai assim, ó, ter espaços inimagináveis. A gente quer que ele alcance o maior número de pessoas, para vocês saberem que sim, a família típica ela existe, ela está do teu lado, e a gente vai continuar existindo e tentando trazer para os nossos filhos, né, Débora, uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais equidade, porque ser diferente está tudo bem. Muito. Está tudo bem. Aliás, somos todos muito diferentes. Somos todos, todas as formas. Todos muito diferentes. Né? Essa é uma lógica, né? É um paradigma assim, que eu acho muito importante, que a gente consiga fazer assim. Não somos todos iguais. A gente vem a gente vem de uma história cultural em que foi importante dizermos somos todos iguais, para que a gente conseguisse historicamente mitigar e, né, diminuir barreiras entre uns e outros. Mas não somos todos iguais. Nós somos todos imensamente diferentes. E é aí que está a graça. É aí que reside a nossa potência. E essa é uma das coisas que eu tento muito, assim, falar com meu filho. Toda vez que alguém me diz assim, e eu ouço isso muito de mães também, e eu acho legítimo, tá? Ouço muito mães que me dizem assim, ai, Débora, você trata o autismo do Benjamin com tanta naturalidade, você fala sobre isso com tanta tranquilidade, você não considera rótulo, você faz questão de se apresentar no grupo da escola todo início de ano como a Débora, mãe do Benjamin, que é autista e tal. Eu não vejo assim, eu não gosto que saibam, eu acho que é um rótulo, eu acho que não sei o que, eu acho que não tem necessidade de que as pessoas saibam. E eu entendo, mas eu não consigo advogar nesse lado da causa, sabe? Porque, para mim, rótulo é chamar o meu filho de mal-criado, mal-educado. É não entender quando a mãe do fulano diz assim, ô Benjamin, encosta aqui no outro e tira a mamãe... Sabe que agora todo mundo tem celular e tira foto o tempo todo, né? E aí as crianças todas se abraçam, dão um beijo, sorriem, aquele sorriso de foto de mãe mesmo. O meu não vai. O meu não vai. Ele não quer, ele não gosta. Para ele dar um abraço é uma coisa muito difícil. Olhar nos olhos é muito difícil. Eu falar que ele é autista... Não vai fazer diferença, ele vai continuar não fazendo. E não diminui em absolutamente nada. Diz, essa é uma característica dele, a partir de um diagnóstico. E é assim.
Então, também trazer essas questões do diagnóstico para uma linguagem, para um meio mais que diga respeito a como a gente vive, eu acho que é muito importante. Acho que ganhamos todos, Perfeito. quando a gente pode falar sobre isso com mais tranquilidade. Nos ambientes escolares, nos ambientes funcionais, nos ambientes, sabe? Então tem aquela pessoa que precisa ficar mais no fundo da sala, porque não consegue com os perfumes das colegas. Pois bem, vamos botar ela no fundo da sala, é lá que ela vai se sentir melhor. A sala de aula, a escola, ela é um organismo vivo. As escolas, É a as primeira empresas, sociedade. todas, tudo é vivo, tudo Exato. é vivo. Nada é só parede. Dá para organizar da melhor maneira para que possível todo mundo fique para bem. todo mundo Para caber. que todo mundo fique bem e para que todas as diferenças sejam compreendidas, de novo, como potência. Perfeito. Não é tolerar, é enxergar potência. Perfeito. É enxergar naquilo um ativo, é enxergar num neurodivergente um ativo para a empresa, um ativo para a escola, alguém que pode ensinar outras coisas. E não assim, a gente suporta, a gente tolera, a gente aguenta, a gente... É isso, é sobre isso. Isso me parece assim que pode mudar o que a gente entende hoje como sociedade. Débora, amor, que conversa maravilhosa. Obrigada, gente, eu foi tô ótimo. arrepiada. Foi eu tô muito bom. emocionada. Assim, eu poder falar contigo, assim, é um bálsamo. Muito bom. É um bálsamo e assim, Obrigada. ó, que outras tantas milhões, milhares, zilhões de pessoas consigam ter esse privilégio que eu tive hoje. Obrigada, estou muito feliz. E esse é o Mentes que Inspiram, gente. É um programa que ele serve não só para informar, mas também para transformar a vida de quem está junto da gente. Fiquem com um beijo. Até o próximo episódio, que esse foi espetacular. E até mais.